Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, Blitz, RPM, Capital Inicial, Ira, Lulu Santos, Marina Lima, Lobão. Os anos 80 foram decisivos para o rock brasileiro dar um verdadeiro salto. Hoje eu vou te contar sobre a ascensão meteórica das bandas que a gente curte até hoje, né? Fica aqui comigo até o final. E aí, vamos produzir? Fala, insanos! Você deve saber que eu adoro música e principalmente rock. Muito dessa minha preferência tem a ver com os saudosos anos 80, quando grandes bandas surgiram no cenário brasileiro. Bora entender como foi esse movimento e por que até hoje a década de 80 é considerada um marco, uma virada na história do nosso rock. Mas antes que eu me esqueça, deixa aquele like aqui embaixo, aperta o botãozinho para se inscrever, ativa o sininho para você ser avisado quando tiver novos vídeos, porque isso faz toda a diferença para o canal dar aquela decolada que nem o rock brasileiro de 80. Para a gente entender como o nosso rock floresceu na década de 80, temos que olhar para o contexto histórico. O país estava mergulhado numa ditadura militar que já se arrastava por mais de 15 anos e o povo clamava por liberdade. Essa necessidade de respirar depois de tantos anos sombrios se traduziu em um grito de liberdade na música. Aliás, como já tinha acontecido nas décadas anteriores com as criações maravilhosas de artistas como Chico, Caetano e tudo mais. Só um parênteses, vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui no nosso episódio sobre o Festival de MPB de 67 que retrata bem isso. Bom, voltando aos anos 80, muitas das letras refletiam o conceito de liberdade individual conquistada depois de tantos anos de opressão. Outras abordavam diretamente o período de transição pelo qual o Brasil passava. Jovens músicos sabiam que parte dessa reconstrução democrática cabia a eles, principalmente porque as expressões culturais sempre tiveram um poder transformador no mundo. O historiador Daniel Cantinelli desenvolveu uma tese de doutorado com foco total no rock brasileiro de anos 80. Ele entende que esse período pode ser dividido em duas partes. A primeira focada na utopia, pois os músicos sentiam que a ditadura estava com os dias contados e queriam expressar aquele sentimento de liberdade. Mas a partir do final da ditadura veio também uma desilusão com o futuro. Aquela utopia imaginada, na realidade, não era tudo isso. Muitos jovens se viam frustrados, mesmo com o fim do regime militar. Pouco tinha mudado, de fato, né? Por isso, a distopia apareceu forte também nas letras como uma mensagem de enfrentamento. Selvagem dos Titãs e Que País é Esse do Legião retratam muito bem esse sentimento. Bom, é importante dizer que a ascensão do rock nos anos 80 foi mais forte em algumas cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, o cenário musical fervia mais do que em outros estados do país, né? Lá estavam as grandes gravadoras, a Rádio Fluminense e também a TV Globo, proprietária do selo Som Livre. Isso sem falar no Circo Voador, a lendária casa carioca de shows, e eu já me apresentei lá algumas vezes naquele palco mágico. Fiquei bem nessa foto aí, hein? Foi no Rio também que apareceram com maior destaque nomes como Blitz, Léo Jaime, Hit. O som dos Paralamas do Sucesso chamou a atenção de forma especial, muito por conta das influências de gêneros como o reggae, como o ska nas composições. Já o Barão Vermelho contava com uma forte influência do blues e do rock and roll mais clássico. Outra capital que foi muito importante para o boom do rock dos anos 80 foi São Paulo. Nomes como Titãs, RPM, Ultraje a Rigor e Ira ganharam repercussão nacional com composições que refletiam o caos urbano e também traziam muitos elementos de contestação. São Paulo também deu voz ao punk rock, um gênero disruptivo que estava ganhando espaço mundo afora. Bandas como Ratos do Porão e Cólera apareceram nessa época. Enquanto isso, o aborto elétrico, liderado por Renato Russo, se destacava em Brasília desde o finalzinho ali dos anos 70. E foi em 82 que o cantor e letrista deixou a banda para fundar a Legião Urbana, que dispensa apresentações. Foi também na capital federal que nasceram bandas relevantes, como a Plebe Hood e o Capital Inicial. O Capital, inclusive, tinha integrantes que vieram do aborto elétrico, a antiga banda do Renato. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, surgiu Engenheiros do Havaí. E na Bahia, o Camisa de Vênus dava os primeiros passos. Cara, olha quanto nome de peso apareceu no cenário nacional na década de 80. Além de tudo isso, teve um momento bem marcante para a ascensão das bandas brasileiras de rock.
O primeiro Rock in Rio, que rolou em 85, foi a oportunidade para bandas como Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho aparecerem para o grande público ao lado de nomes mundiais como Queen e Iron Maiden. Eles agarraram essa oportunidade como um grande ponto de virada na carreira e no movimento do rock brasileiro em si. Só para você ter uma ideia de como o Rock in Rio foi importante para o rock nacional, o Barão Vermelho fechou o 5º dia de festival com a música Pro Dia Nascer Feliz. E desse presente o teu bis, todo mundo... Isso tinha um significado gigantesco, já que justamente naquele 15 de janeiro rolou a eleição indireta do Tancredo Neves para a presidência da República, em um movimento que encerrou definitivamente a ditadura militar. Aliás, se você quiser saber tudo sobre o primeiro Rock in Rio, recomendo que assista ao episódio que eu fiz aqui no canal sobre esse evento. O cinema também teve uma participação muito importante para o rock nacional. Provavelmente você já curtiu a canção Bete Balanço, do Barão Vermelho. Quem vem com tudo não cansa, mete balanço, meu amor, me avise quando for a hora. Mas saiba que ela também é o título de um filme do Lael Rodrigues. O cineasta fez outros 2 filmes musicais, Rock Estrela e Rádio Pirata, que deram oportunidade para muitos artistas da época apresentarem suas músicas para uma grande audiência. Eu assisti Bete Balanço no cinema, cara, me lembro até hoje, tinha uma blusa vermelha escrito Bete Balanço e a Débora Bloch tava uma delícia nesse filme, né? Curiosidade triste sobre a década de 80 é que bem no finalzinho, em agosto de 89, morreu aquele que talvez tenha sido o maior símbolo da nossa história do rock, Raul Seixas. Um ano mais tarde, em julho de 90, perdemos também precocemente o Cazuza em decorrência da AIDS. Mas vamos pensar pelo lado mais positivo de que eles se foram com a convicção de terem deixado bons herdeiros para manter acesa a chama do rock do Brasil. Já que nós falamos tanto em contestação, em grito de liberdade, é preciso reconhecer a genialidade de Cazuza. Já em carreira solo, ele emplacou no espaço de um ano 3 verdadeiros hinos do rock que inspiraram milhões de jovens a adotarem uma postura crítica e de resistência frente ao poder estabelecido. Ideologia e Brasil de 88 e Burguesia em 1989. Fala sério, que baita história escrita pelo rock brasileiro nos anos 80, hein? Teve um monte de banda importante que eu não falei aqui, Kid de Abelha, Biquíni Cavadão e outras que certamente eu devo ter esquecido aqui, mas podem pintar em outros vídeos. Agora eu quero saber de você qual dessas bandas você escuta até hoje. Quais são seus artistas favoritos do cenário nacional? Fala aqui nos comentários e se eu esqueci de alguma, me lembra aí que a gente vai trazer no próximo episódio, beleza? Se você curtiu esse vídeo de hoje, peço seus comentários aqui e aquele like bacana pra gente crescer cada vez mais aqui no canal. Beijo pra todos vocês, evento na veia.